No ar, Salete. Boa noite, bem-vindos ao Serra Negra na Roda, transmitido pela página do Facebook da Casa da Cultura e Cidadania Dalmo de Abreu Dalari. Essa semana, extraordinariamente, nós estamos dedicando 2 edições para falar do mesmo tema, que é a assistência social e o atendimento às famílias carentes do município, onde conversamos com a Débora Chidid, que é presidenta do Fundo Social de Solidariedade, e com a secretária de Assistência Social, que é a Daniele Siloto. As entrevistadas de hoje são a Sheila Nogueira de Carvalho, que é tesoureira da Conferência Nacional Nossa Senhora do Rosário, que compõe a Sociedade São Vicente de Paulo, e a Bruna Miranda, que é uma das integrantes do grupo de mães da merenda. Boa noite, Sheila. Boa noite, Bruna. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite e participarem aqui dessa conversa. Eu vou começar pela Bruna, que ontem estava presente na conversa de ontem e fez até umas perguntas. Eu vou perguntar para ela hoje assim, qual é a situação hoje, né, dos kits? Me parece que vocês começaram a receber o kit verdura que estava atrasado, não é isso? Sim, a gente estava com o kit verdura atrasado desde dezembro, né? Aí a gente sempre perguntava para as diretoras, elas nunca sabiam dizer direitinho. Aí ontem a primeira dama esclareceu que era devido a uma licitação. Aí hoje pela manhã, boa parte das mães já receberam os kits verduras. Uhum. E como é que estão, assim, o que vocês estão recebendo? Vocês recebem um kit de alimentos, que é com alimento básico. Esse não está atrasado, é isso? Esse aí veio direitinho, qual é a situação desse kit? Então, o kit que é o kit que a gente chama de kit merenda, né? Que é o básico, né? Que vem o arroz, o feijão, o leite, macarrão e bolacha. E farinha de trigo. Ela a gente recebe a cada 45 dias. Sempre dá uma atrasadinha, mas nada dentro do fora, né? Mas a gente questiona porque 45 dias não é o suficiente. Eu mesmo, na minha casa, só tenho 2 crianças, não é o suficiente. Antes dos 45 dias eu tive que fazer compra do básico. E aí a gente gostaria que melhorasse, virasse a cada 30 dias. Porque não traz a entrega a cada 30 dias. E a gente queria que a nossa também fosse. Porque tem casos de mãe com 3, 4 filhos, aí fica mais pesado ainda, né? E, aliás, assim, eu vi que algumas mães lá do grupo, elas tentaram obter essa cesta básica que estavam dando lá no CPT, né, que estava sendo distribuída lá no CPT. Essas mães foram justamente por causa disso, porque essa cesta é insuficiente, e você acha que tem mães que precisam de um reforço aí nessa cesta, é isso? Sim, algumas foram porque realmente não tinha chego o kit ainda, e estava em situação de necessidade, e nós temos ainda algumas mães no grupo que não conseguiram até hoje receber o kit merenda. Que nem eu tenho o caso de uma mãe lá no grupo que ela já tentou marcar com a assistência social e não consegue. E no dia que ela precisou, que foi marcada a entrevista com a assistência social, ela estava com a criança doente, desmarcaram, não marcaram até hoje, quase um ano depois. Bruna, deixa eu só complementar, assim, só para o pessoal entender direitinho, assim, o grupo, quantas mães fazem parte do grupo? Desde quando existe esse grupo? Onde que é um grupo de WhatsApp? Como é que vocês se reúnem, vocês discutem? Por que foi criado esse grupo? Conta pra gente isso daí. Há um ano atrás, basicamente, assim, comecinho de final de abril, eu vi que as mães tinham direito a um kit merenda por não estar estudando, com as aulas remotas. E aí eu fui procurar informações e descobri que era um direito nosso. Aí, nesse meio tempo, eu descobri que Pedreira, Amparo, várias outras cidades da região estavam entregando, e aqui em Serra não. Aí eu movimentei com algumas outras mães esse grupo no WhatsApp, que a gente divulgou que era um direito, e aí começamos há um ano, e a gente, assim, discute basicamente, chegou, não chegou, veio de qualidade, veio de má qualidade, aqui o leite não veio tão bom esse mês, as frutas vieram murchas, é mais ou menos isso. E a gente vai discutindo, entrando informações uma com a outra. Legal. Então, agora eu vou falar com a Sheila, para que ela conte para a gente, porque ela está participando dessa campanha junto com o Fundo de Assistência Social, né?
Então, eu gostaria que você falasse um pouco como é essa entidade, né, a Sociedade São Vicente de Paulo, e como que está sendo feita a campanha. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, Salete. Então, vou falar um pouquinho do São Vicente, que é para isso que eu estou aqui hoje. O São Vicente, a gente faz entrega de cesta básicas, a gente faz um cadastro, né, de pessoas, e a gente faz o acompanhamento de certas famílias. Agora, com o período da pandemia, a gente está podendo fazer essas visitas. Então, a gente está fazendo os atendimentos no sábado de manhã, e a gente faz a entrega de alimento, de acordo com o que a gente vai sentindo do pessoal que vai chegando, né? Qual é o intuito, assim, do nosso trabalho voluntário dentro do São Vicente? É facilitar um pouquinho, que é isso aí que a Bruna estava falando agora há pouco. Numa cesta básica que o pessoal recebe, não dura os 48 dias. Então, é muito difícil a gente falar, mas já pegou em outra entidade, já pegou com outra pessoa, porque não dá. Então, o que a gente faz é justamente entrar nesse meio do campo e tentar fazer com que todo mundo consiga se alimentar, consiga ter esse alimento quando dá essa faltinha de uma cesta básica na outra, de uma compra, de ter o dinheiro para fazer uma compra. Então, aí o São Vicente, ele entra mais ou menos nisso. Os vicentinos, a gente faz, na verdade, toda a proposta é em cima da não miséria, né? Então, essa parte da segurança alimentar, ela é muito, muito forte dentro da Sociedade São Vicente de Paulo. E é isso que a gente faz aqui em São Paulo também. Eu, em especial, faço parte da conferência Nossa Senhora do Rosário, que é aquela sede que tem na frente do cemitério, né, que acho que todo mundo já conheceu, já viu, já passou na frente do cemitério. Então, ali que é a sede própria, que foi fundada há muitos anos, foi doada pelo Sonetti Menegatti. Então, é um trabalho muito bonito, muito bacana, muito próximo, assim, do pessoal carente e facilitador. Eu vejo assim, facilitador, né? Porque a gente sabe que pela gestão pública, as pessoas têm que cadastro, tem que haver, né, todo o controle. E ele no São Vicente, não, a gente tem que mais aberto para poder conversar no olho, de poder entender. Não é sempre que a gente dá a cesta ali naquele primeiro contato, uma cesta básica inteira, mas a gente brinca que é um presentinho, sempre a pessoa consegue sair dali com a comida, né? Para poder segurar um pouquinho. Você tem ideia de quantas famílias são assistidas aí pela São Vicente? Olha, a nossa conferência, eu não vou falar de todas, porque seria legal a gente, por isso que eu falei, né? O presidente de todas as conferências com Terra Negra é o senhor Galina. Então, ele tem, assim, mais dados, inclusive já conversou com a Débora, né, com a nossa primeira-dama, sobre se alinhar essas pessoas que recebem. Mas eu posso te falar, Salete, eu vou abrir aqui, ó, da nossa conferência, mais ou menos, quantas pessoas que a gente consegue atender. Você quer ir falando um pouquinho com a Bruna, enquanto eu abro aqui? Posso falar assim, eu vou perguntar para a Bruna o seguinte, como ela vai olhar ali as pessoas, né, ali o número de pessoas, eu queria que você falasse um pouco, Bruna, sobre qual é o perfil dessas pessoas, dessas mães que fazem parte do grupo, né? São trabalhadoras, qual que é a situação socioeconômica, no geral, assim, dá para a gente ter uma ideia? Então, Salete, o grupo das mães é basicamente na situação quase que a minha. Trabalhava, aí veio a pandemia, ou perdeu o emprego, ou teve que largar o emprego para cuidar dos filhos, porque todo mundo sabe que aqui a gente tem uma certa dificuldade de ter quem cuide dos filhos da gente, principalmente no final de semana. Então, não tinha como, sem emprego. A gente acabou se unindo pela mesma causa. Mas é basicamente mães que trabalhavam e perderam o emprego e basicamente vivem com os filhos, a renda diminuiu, e a gente sabe que o custo de vida hoje está um pouquinho elevado. Só tem normalmente a renda do marido ou renda de outra pessoa da família, é isso? Sim, ainda tem. E tem muitas mães lá que ainda não conseguiram nem o emergencial do governo do estado, né, do federal. Então, assim, são mães que têm, como eu, como qualquer outra pessoa nessa pandemia, tá com dificuldade. Porque foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, ninguém se planejou, foi uma coisa que aconteceu, uma fatalidade. E aí ficou difícil para todos. Eu mesmo faz 1 ano que eu estou desempregada. Eu basicamente vivo da renda do meu esposo, e que caiu bastante. E o que você fazia? Você trabalhava com o quê? Eu era caixa.
Ah, Eu era caixa numa loja popular de R$ 1 da cidade. E, inclusive, ela fechou com a pandemia, porque o meu patrão era de fora. Conta uma coisa, Bruna, para uma curiosidade minha assim. Você tem 2 filhos, é isso? Sim. Os dois idade escolar, estudar. E como é que você está? Qual é a rotina do dia a dia? Eles não tiveram aula presencial faz tempo, né? Sim. E como A é que rotina. você se vira com os pirralhos aí? Eu vou falar, é difícil. Eu nunca almejei tanto a escola. Mas assim, Ele a gente. sente falta da escola, assim? O mais novo de verdade não sente, não. O mais novo, quantos anos tem? Ele tem 4 anos, mas o mais velho sente. Ele tem 11 anos. Ah, Então, assim, a gente tem uma rotina porque os dois juntos não dá, né? Então, de manhã eu tento acompanhar o mais velho na escola e nesse meio tempo serviço de casa. E à tarde o mais novo. Mas fica uma tarde complicada. Uhum. E você chegou a usar o auxílio emergencial? Consegui, Salete, mas como eu sou privilegiado, o emergencial começou em abril, eu recebi em dezembro. E agora você vai pegar de novo ou você não tem direito agora? Porque agora reduziu bastante, né? Reduziu, eu consegui também, mas não é muita coisa, não. Basicamente o gás, o arroz e feijão. mas por que você só recebeu em dezembro? O que aconteceu? Então, porque eu acho que eu recorri, eu entendi que era assim: você tem que entrar nos dados da Prev. E quando abriu em abril as inscrições, eu ainda para o DataPrev, como não tinha atualizado o sistema, eu estava empregada ainda. Eu tive que fazer 3 contestações para conseguir o DataPrev atualizar, que eu não estava empregada. Entendi. E nem recebendo nem benefício do governo. Tá. E agora voltar para a Sheila, então, Sheila. Aí você abriu aí. Abri, ó. No mês de março, então, a gente tem da conferência nossa ali, né? Da frente do cemitério que eu falei. 106 pessoas atendidas, 29 famílias, a gente entregou 388 quilos de alimento. Só ali na nossa conferência, fora as outras. Então, é um trabalho lindo. E como é que vocês fazem essa arrecadação? Parece que você falou que vocês vão com os condomínios, ou não? As pessoas que vão lá já são pessoas que normalmente contribuem, ou não? Vocês foram, como eles dizem, na busca ativa de doadores? É assim, é uma instituição muito firmada e muito antiga na cidade. Então, as pessoas já conhecem, muitas pessoas, assim, hoje já idosas, já no finalzinho de pavio, assim, né, que eu brinco de vida, elas falam com muito carinho do São Vicente. Então, aquilo ali é uma grande lição, na verdade, de assistencialismo antigo, e que perdura até hoje. Então, assim, tem pessoas que já são famílias, né, tradicionais, que já fazem as doações, que já contribuem. O que é muito legal é que agora, na pandemia, o que eu visualizei, achei muito bacana, muito legal a Serra Negra, é que o pessoal se mobilizou para ajudar todo mundo. Então, assim, foram os prédios que fizeram as caixas solidárias, né, nos condomínios, e que entregaram tanto para o São Vicente, como entregaram em outras instituições. Foi o pessoal da maçonaria, que juntou também alimentos, que foi entregar no São Vicente, as próprias cestas para distribuir. Então, isso eu estou achando bem bonito, assim, que a sociedade, ela está conseguindo, aqui em Serra Negra, está conseguindo se ajudar, se posicionar e fazer sozinha também um pouco. Porque também esperar muito toda hora, o poder público tem que dar, tem que dar, tem que dar, às vezes também não é isso. A gente tem que aprender que todo mundo pode doar um pouquinho. E aqui é legal porque as pessoas, elas vão, elas entregam, elas querem saber, elas mesmas estão montando cestas para entregar. Então, estou achando bonito, assim, entrelaço com o social, não tenho que reclamar, eu gosto, agradeço, espero que cresça muito mais, mas as pessoas conseguem se mobilizar bem aqui, então a nossa sociedadezinha aqui bem interagindo. E a pandemia, ela não vai acabar tão cedo, a gente está vendo que vai ali, e a crise econômica, no pós-pandemia, ela vai ser forte também. Você acha que é possível manter essas doações, manter essa quantidade de alimentos que vocês estão doando? Então, é assim, a gente fica toda hora pensando nisso, né? Porque, na verdade, tudo é dinheiro, tudo é um fundo de caixa. A gente, ali na sede própria, tem o bazar, né? Que é o bazarzinho da Pistinha, que acaba ajudando muito.
A Beth e a Maria, que são as nossas mãezonas lá, elas que tomam conta de toda a roupa, de toda a entrega de doações, a venda de móveis, entrega doações também de móvel. Então, esse girinho aí de capital a gente não está tendo. Então, está sendo legal, por quê? Porque está todo mundo ajudando. Então, assim, o São Vicente, na verdade, daí já entra um pouco pelo lado, o que é a instituição São Vicente? É uma religião religiosa, né? Então, a gente já entra pelo aquele espaço de tempo, assim, que as doações elas vão chegando. É muito glorioso, assim, porque a gente está lá, de repente, acaba o leite. E agora, vamos sair para comprar uma caixa de leite difícil? Daqui a pouco chega alguém que entrou, oi, bom dia, trouxe uma caixa de leite. Então, assim, graças a Deus, a gente não está contando só com isso, que a gente tem um fundo, né, da Sociedade São Vicente de Paula, a gente tem um respaldo, mas as doações, elas chegam, elas estão chegando. Então, assim, fica até um pouco difícil, né, da gente projetar isso, para continuar recebendo esse volume de doações, a gente está indo, vamos tentando. E só para voltar, assim, para a gente entender, assim, voltando um pouco para o passado, assim, dá para comparar o que recebia antes da pandemia, como a pandemia aumentou muito, as pessoas estão mais preocupadas em ajudar agora, como é que você vê isso daí, assim? Eu acho que facilitou um pouquinho, que é isso aí, de todo mundo entregar para todo mundo. Então, que nem agora na Páscoa, normalmente a gente sempre entrega caixa de bombom, ovos de Páscoa, tudo que a gente vai, né, ganha, até dar o adeus, outros anos a gente ganhou a doação das caixas de coxinhas de bombom. E esse ano, pertinho, assim, na quarta-feira, antes da Páscoa, não tinha os bombons, aquela coisa toda, lá. De repente surgiu um grupo de amigos e que doaram 20 caixas de bombom para a gente poder colocar nas cestas básicas e fazer a doação junto para essa Páscoa. Então, as coisas, elas acontecem, elas se mobilizam e não tenho muito como falar. O volume, antes, a gente recebia muita doação, mas agora tem mais volume. Tem mais volume. Eu também não posso falar assim muito, gente, porque vamos lá, né? Eu estou Vicente, ainda vão fazer 3 anos ainda, né? Sou um bebê ainda. Vai falar que eu não vou explicar, mas assim, o que eu visualizo assim, de um ano antes da pandemia e agora, penso que a gente tem recebido mais volume agora. Ali na sede a gente está mais gostoso. E me fala uma coisa assim, não sei se eu acho que você não falou assim, qual que é o perfil das famílias que são assistidas? Assim, você dá para definir? Ontem a Daniele falou que ela sentiu realmente que nesse ano para cá a necessidade foi por alimento, né? Você sentiu essa mudança também? Essa mudança, não, na verdade, não é assim, um aumento da demanda por alimentos, né? Qual que é o perfil? Como que você definiria assim essas famílias que são assistidas e como vocês fazem essa triagem? Vocês fazem um cadastro delas, não é isso? Isso, a gente faz uma sindicância, que a gente chama. Então, a gente vai na casa da pessoa, a gente conhece a família, a gente tenta levar uma oração, uma palavra também, porque às vezes é um conflito não só alimentar, mas também um pouquinho social. Então, a gente tenta entender ali o perfil daquela família. A gente tem uma fichinha que a gente fica sabendo se paga aluguel, quanto gasta de medicação, se tem doentes na casa, crianças. Então, a gente faz uma sondagenzinha, né? Um relatóriozinho nosso, que a gente chama de sindicância. E essas são as pessoas assistidas. Então, quando as pessoas vão até o São Vicente pedir ajuda, né, pedir um auxílio, na verdade, a gente faz essa triagem de conhecer as famílias. Porque, na verdade, o intuito da sociedade é o quê? É levantar essa família. Então, se tem algum problema, desemprego, caso a fome, então a gente vai tentar agregar valor ali, é uma amizade, vamos por assim, consegue apresentar para alguém que tem um trabalho, de repente aquela pessoa se encaixe. Então, é mais ou menos isso daí. Me perdi na tua pergunta, Salete. Fala de novo. Você meio que respondeu já também, mas eu vou perguntar assim, essas pessoas elas foram afetadas pelo desemprego, elas estavam empregadas com carteira assinada, elas eram empreendedoras que tinham seu próprio negócio e perderam os seus negócios. Como é que é? Muita gente chega lá hoje, assim, no sábado de atendimento, o pessoal que veio na esperança de começar a trabalhar, de começar uma vida nova com criança, casais novinhos,
e aí esse pessoal ficou muito a pé aqui, ficou muito faltado, porque eles não conseguiram os empregos, não conseguem ter a casa, não conseguem ter o valor dos aluguéis, tem as crianças que já vieram junto, então essas famílias novas que estão chegando, é complicado. A maior demanda lá dentro, nesse momento, são o pessoal que está retornando. O pessoal que saiu do cárcere, né, que estava preso, então o pessoal que tenta retomar fora de uma vulnerabilidade séria que eles estavam passando para uma mais séria agora, e muitas vezes uma cidade desconhecida sem família, sem... Então, eu acho que é esse pessoal mais que eu sinto que nesse momento está aparecendo mais. E você falou que são pessoas que chegaram, mas elas vieram de onde? Você tem uma ideia, assim? Dá para ter uma ideia? De vários lugares, tem. É o que é sul de Minas? Pessoal que veio de Pernambuco, tem. Acho que está travando. Não estou te ouvindo. Travou. Está ouvindo? Está cortando. Está cortando um pouquinho. Vou aproveitar então fazer uma perguntinha. Estou te ouvindo de soquinho. Assim. Tá. Bruna, diga uma coisa assim. Esse fato das suas crianças ficarem em casa, assim, sem aula presencial, assim, isso você acha que prejudica muito a questão da educação, do ensino delas? Como é que você vê isso daí, assim? Eu falo em geral, as outras mães que você tem contato, tudo o que vocês acham disso daí, assim? É ruim para a criança? Atrapalha totalmente. Muito. Sabe por quê, Carlos? Porque, assim, a professora é uma pessoa que estudou para aquilo, para dar um ensino para a criança. Nós não. Então, imagina, a gente colocou o papel de mãe e de professora. É complicado, que nem o meu filho mais velho já estudou, ele sabe como que é a aula, como que é frequentar uma escola. Agora, o caçula, não. Então, assim, é época de socialização, é época de fazer amizade, é que a gente fala que é criar raízes, né? De ter os amiguinhos, que nem o meu filho de 11 anos tem amiguinho lá do parquinho até hoje, que é melhor amigo, conversa. Então, o meu ele filho ainda encontra os amigos? Encontra, estudam até hoje alguns ainda, sim. Então, cria aquele laço de amizade, de afeto. É uma coisa que o Eric não tem, ele não conhece a professora dele, ele conhece ela pelo vídeo. Então, assim, é difícil. E ele tá entrando naquela alfabetização, né? Que agora ele... Como é difícil você alfabetizar uma criança. Já é tão difícil educar, imagine alfabetizar. Sim. E você vai mandar... Oi, desculpa? E a relação é diferente, né? Criança-professor, criança-mãe. É diferente o posicionamento da cabecinha deles. E a gente não consegue ter aquela rotina escolar, né? Porque a gente acaba fazendo 1001 coisas dentro de casa. Então não tem aquela rotina que nem na escola eles têm o período de aula, o período do parque, o período da refeição. Em casa a gente acaba não conseguindo criar uma rotina. Uhum. E você vai mandar para a escola? Agora que vão começar as aulas, você vai mandar? Não. Não vai? Não. Você está com medo? O grupo vai mandar? Não. Pelo menos lá no grupo das mães e outras mães que a gente tem amizade, né? A maioria não vai mandar. Porque é muito incerto ainda, Salete. Tudo bem que está tendo a vacinação, a gente tem esperança de dias melhores. Eu tenho certeza que mais que as mães, ninguém está torcendo tanto para essas aulas voltarem ao normal, que talvez que nunca seja mais o normal. Mas é o medo. Eu tenho medo. Então, às vezes, eu até brinco com as mães lá no grupo, prefiro ficar louca em casa com eles do que sofrer alguma coisa futuramente. Entendi. E assim, vou voltar a falar do mercado de trabalho aí para a Bruna, depois volto ali na Sheila. Quais são as suas perspectivas? Assim? Você acha que aqui na cidade, passando a pandemia, né? Qual que é a perspectiva que você tem olhando hoje a situação da cidade? Eu acho que vai ser um pouquinho complicado, Celeste, porque a gente já sabe que a gente, antes da pandemia, já tinha uma dificuldade grande de encontrar emprego na cidade. Então, imagine agora, depois de tudo isso, até a escola voltar ao normal. Eu digo o comércio, não estou querendo dizer Coronel, 7 de setembro, mas o comércio daqui da cidade é muita mulher que trabalha. Tanto nos hotéis, nas lojas. Então, como que a gente vai conseguir voltar a trabalhar se a gente não tem com quem cuidar das nossas crianças? Porque, no meu caso, os meus 2 eram integral.
E eu não tenho quem cuide deles. Então, a gente já tirava uma reserva do salário para pagar alguém para cuidar do seu filho nos finais de semana. Agora, voltando às aulas, não é integral, são 3 horas por dia. A gente não vai conseguir achar um emprego de 3 horas por dia. Eu acho que vai ser complicado, principalmente para nós mulheres. Uhum. Nossa, é mesmo. Você tem pergunta, Mota? Não. Estava só pensando em voz alta aqui. Faça a pergunta, Salete. Não, eu ia voltar para a Sheila, que é né, das pessoas que ela... Esse turno vai ser complicadíssimo. Uhum. Vai. Dá para ouvir? Estou te ouvindo, Salete, peraí. Agora dá para ouvir? Está ouvindo? Não? Dá para ouvir? Dá. Tá. Essas famílias que são assistidas, tem alguns bairros que estão chegando mais para algum bairro aqui especificamente da cidade, não? Não, tudo muito misturadinho, né? Tem de tudo, tem Bairro da Serra, tem Maracão, tem São Luís, tem Alto das Palmeiras, tem Centro. Sei. Não, então o pessoal tá... Não, quem procura a gente lá no São Vicente é, em geral, de Serra Negra. Tá. Por indicação, vão. Aí eu ia perguntar isso para você, Sheila, assim, como é que as pessoas ficam sabendo do trabalho do São Vicente, assim, já porque a instituição é antiga, como é que é isso daí, assim? É isso, na verdade, assim, é um elo muito forte que graças a Deus, o Nelson, né, que é o fundador do São Vicente aqui em Serra Negra, um dos, né, que formou. Então, as pessoas que foram ajudadas, que é isso que eu estava falando, das pessoas já terem sido ajudadas, isso vai passando de geração em geração, o pessoal fala, principalmente pela história do empréstimo, né, das cadeiras de banho, das cadeiras de roda, das camas hospitalares. Então, isso já é meio que Serra Negra já tem uma luzinha com São Vicente. É muito legal. É de admiração. É muito, muito bacana. E Sheila, a gente tinha falado que apesar do trabalho árduo, difícil, né, trabalho que exige dedicação, né, você disse que existe uma rede na cidade que contribui, que ajuda, né, que contribui a assistir essas pessoas. Queria que você falasse um pouco dessa rede. Quais são os auxílios que você tem aí da prefeitura ou da cidade para tocar esse trabalho assistencial de vocês? De onde você está dizendo, Salete, do São Vicente? Você disse que na cidade, que a cidade em si, a prefeitura, existe uma rede de proteção, porque tem programas que ajudam, que contribuem para isso, não é isso ou não? Não sei se eu entendi errado, então. Quais seriam esses programas? Não, são os programas que fazem parte, como o CRAS, né, o CREAS, das Ciências Sociais, que estão fazendo esse cadastro principal das pessoas. E tem o Centro Espírita Joana d'Arc, que também entrega cestas básicas, que é isso que eu já falei, né, do pessoal da maçonaria, de outras entidadezinhas, né, que não são entidades, são grupos e que auxiliam. A Renata, por exemplo, também do clube, também ela mobiliza bastante gente. É legal, são grupos distintos e que todos se unem. Se tiver aqui a Renata do clube faz uma mobilização para ajudar o São Vicente, ela faz. O pessoal do Rotary precisa ajudar. Está falando. A ação é fácil, não é dificultosa, né? O Rotary. E o comércio e as empresas em si, eles participam? Na verdade, assim, a gente não tem uma pessoa que levante muito essa bandeira, assim, do unir os empresários, unir, de repente, alguns sindicatos de Serra Negra ou empresas mesmo, para o social, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, a CIA, ação de comerciante e tal, mas eles não têm um retorno social. Ainda não é comum isso. Empresários Serra Negra em grupo, um grupo que represente os empresários ou hotéis de Serra Negra que façam doações para né? Isso ainda não tem.
Até Mas vocês chegaram vocês chegaram a conversar sobre isso, sobre possivelmente tentar um entendimento com essas associações de empresariais ou com empresas mesmo assim? Vocês já chegaram a pensar nisso daí? Então, na Sociedade São Vicente de Paulo, não. Porque a coisa, ela funciona mais como uma doação mesmo, das pessoas que já conhecem. Então, penso eu que se a coisa for se agravando, como a gente acabou de falar, né? Como será daqui para frente? Você acha que o volume dessas doações vai continuar? Então, eu penso que se a gente começar a sentir que essas doações diminuem a descontento, então que seria uma forma de mobilizar um grupo diferenciado, que a gente comece e inicie essa conversa. Né? Mas aí a gente é uma coisa mais elaborada, porque a Sociedade São Vicente de Paulo já é muito intitulada, então a gente tem que ir passar por outras pessoas, né? Por outras aprovações, de como fazer isso, essa abordagem. Né? São muitos conselhos, muitos presidentes, muitas referências, então isso aí tem que ter um pouquinho. Vamos vendo, né? Seria uma forma de criar algo se a coisa começar a ficar mais extinta, né? Se essas doações começarem a ficar mais escassas. Entendi. Até hoje não houve necessidade, assim, o que vocês recebem é o suficiente para atender, né? Até hoje tá assim. Na verdade, assim, ó, a família Menegatti, querendo ou não, né, uma família que ela intitulou isso. O Nelson, para quem conhece a sociedade, sabe o quão bondoso e forte ele foi para a Sociedade São Vicente. Então, assim, lógico que temos um ponto de apoio na loja Menegatti, que sempre elas fazem campanha entre o pessoal já conhecido delas, então que acaba como é Serra Negra esbarra, né, nos empresários, esbarra nos donos de hotéis, então tem um grupinho também integrado, né? Acaba sendo os empresários, né? E, Bruna, o que eu já perguntei para a Sheila, mas eu vou perguntar aí para você. Entre essas mães, essas famílias que fazem parte do grupo, a maioria das pessoas, elas são empregadas com carteira assinada, elas têm negócio próprio, porque eu sei, assim, muita gente que teve emprego foi para a área de alimentação, foi fazer comida em casa, às vezes, né, entregar um lanche e tal. Eu queria que você me dissesse, assim, você sabe me dizer qual que é a situação empregatícia, né, no emprego dessas pessoas que fazem parte do grupo? Então, Salete, tem bastante mães lá que já conseguiram seu emprego, algumas eu tenho informações que até abriram mão dos seus kits, né, por ter voltado um pouquinho à rotina. Mas, sim, mas tem mães lá que ainda não, que tá na mesma situação que eu, em casa, com as crianças, mas, assim, a maioria eram funcionárias. Aí uma ou outra faz um biquinho, até eu, às vezes aparece um biquinho, vai fazer, vai dar uma complementada na renda. Sim. Vocês assim, no grupo de mães, assim, vocês têm algum tipo de, vamos dizer assim, uma rede assim para ajudar uma ou outra que está precisando, sabe? Tal lugar está precisando, tem um emprego, como é que vocês conversam assim? Eu vou falar, lá é um grupo meio assim, essa Leti às vezes dá uma sofrida com a gente. É um grupo assim, meio maluco, assim, a gente começa a falar da escola e de repente, fulano tá precisando disso, vamos ver, tem um emprego, não sei aonde, é meio maluco aquele grupo, é que mãe é meio confusa mesmo. Mas uma ajuda a outra, é isso que eu quero saber, sim. Assim. Eu vou ser verdadeira com você, Carlos, ali de mães, de todos que estão ali no grupo, que hoje a gente na faixa de 70, 80 mães, ali poucas eu conheço pessoalmente, assim, uma ou duas. O restante são mães que acabou virando até amiga, porque conversa ali esporádico todo dia, como que tá a lição, vocês estão conseguindo dar conta, a escola, não sei o quê. Então acabou virando uma amizade, a gente virou uma família, na verdade. Eu tenho aqui a Dessa, estou botando a Dessa Campos, eu estou em casa, não dá para fazer nem extra por conta do filho em casa, é bem complicado isso, é isso mesmo então, né? Assim, eu vou falar de uma coisa mais difícil, que é uma qualificação, por exemplo, que quando voltar a trabalhar, talvez uma qualificação para procurar um emprego. Vocês pensam em alguma coisa nesse sentido? Olha, Salete, eu depois dessa kit merenda, eu cheguei à conclusão que eu quero estudar assistência social.
Já é uma coisa que tá por mim. Boa. É porque eu percebi que eu sou, é de mim, assim, eu não consigo ver injustiça, essas coisas. Então, tipo, eu vi que eu preciso fazer assistência social. Mas eu quero minha vida normal para conseguir estudar, né? Porque a gente sabe que estudo também já tem que ter uma renda. Claro. Tem mães lá que tipo, estão fazendo unha. Assim, você sabe que mulher, a gente dá um jeitinho pra tudo, né? A gente sempre vai aqui, colar, a gente vai dando uma rebolada, faz uma coisa, faz outra. Agora, a maioria dos maridos, assim, das pessoas, eles têm alguma renda em casa, assim? Sempre tem alguma Nem renda? todos. Nem todos? Nem todos? Nossa. Não, porque a gente tem, assim, tem pessoas do grupo que, assim, trabalhava às vezes de carpir um terreno com aquelas máquinas. Aí, com essa pandemia, as pessoas estão retraídas de aceitar outra pessoa dentro de casa. Aí tinha aquele que entregava um lanche, aquele pai que fazia um bico, trabalhava num hotel, que era um extra, já perdeu, porque não tem hóspede. É complicado. Se você entrar fundo ali no grupo, tem histórias muito complexas. Então, é isso que eu ia falar um pouco para você assim, né? O turista que chega aqui, ele olha a cidade e fala assim, nossa, essa cidade, tudo funciona, tudo é bonitinho, porque anda na Coronel, anda no centro, né? Então, eu queria que você me falasse assim, essa realidade, assim, só essa realidade de Serra Negra? Ou qual é a outra realidade que você vê de Serra Negra? Assim, eu vejo que Serra Negra, não essa administração, mas eu estou dizendo em um todo, não quero apontar ninguém. Mas, assim, principal é o centro da cidade. E não é aquilo. Eu acho que o turista tinha que ter uma visão mais ampla. A gente começar a explorar outras formas da cidade, não só loja, não só roupa, o turismo. A gente tem tantos lugares belos aqui. Então, eu acho que podia aumentar o turismo, que eu creio, aumentando o turismo, aumenta o emprego. Entendeu? Vamos dar uma atenção para uma cachoeira, vamos dar atenção, sabe? Expandir o turismo para expandir o emprego, para a cidade começar a normalizar. E você acha que esse pessoal... fazer só uma perguntinha, Mota. Não, estou falando à vontade. Você acha que esse pessoal do grupo, eles acham, por exemplo, que o turismo é o principal o motor da economia aqui de Serra Negra? Você acha que essas pessoas, eles encaram assim, eles têm essa visão da importância do turismo ou não? Não sei. Então, a gente sabe a importância no turismo na cidade. A gente sabe que a nossa cidade é turística, a gente depende de turista. Mas só que nós também, a gente faz uma boa parte do dinheiro, da renda da cidade, porque nós moramos aqui. Então, assim, a semana é do morador, o final de semana é do turismo. Só que com o turismo nessa pandemia, está criando um pânico, porque a gente já fica pensando, vem uma pessoa de São Paulo, vem sei de onde traz o vírus, e a gente está trabalhando. Então, assim, agora, no momento, o turista cria medo. Em outra ocasião, o turista traz renda, traz dinheiro. Posso fazer uma perguntinha para a Sheila aqui? É a seguinte, a Bruna colocou agora que ela está com bastante vontade de ingressar nessa área da assistência social, né? Que estudar e ir para frente. Eu pergunto para você, Sheila, como que você se interessou por isso, por essa área? Então, eu sou formada em Direito, né, na verdade. Estou fazendo serviço social, mas a minha formação é ciência jurídica. E já no meu TCC, já na faculdade, eu sempre me voltei para projeto social. Então, eu fui fazer pós-graduação, fiz curso de extensão, tudo voltado para a elaboração de projeto social, a escrita. E quando a Bruna falou agora, né, que, serviço social, eu fico muito feliz, porque o legal é ter pessoas que queiram lutar, que queiram falar, mas que entendam do que estão falando. Porque uma voz, quando ela sabe, quando você tem bases legais, como você falou, vocês foram atrás da merenda, vocês viram que vocês tinham direito, daí você mobilizou as pessoas e foi fazendo. Então é isso, é saber mobilizar e se embasar de que pode fazer, pode pedir. Né? Não é uma esmola, é real. Né? As leis, elas existem para isso, elas existem para agregar valor à vida. Então é muito bonito, eu fico muito feliz quando eu vejo falando assim, que vocês conseguem falar. A sua natureza já é essa, entendeu? É se posicionar. E aí você vai aprender, você vai ter base para poder falar, não, gente, a gente vai fazer desse jeito, porque a gente tem um caráter desse jeito, a gente pode fazer assim, e vamos lá. Então, aí, perfeito. Daí casa. Daí, as pessoas,
Fica linda. E foi muito importante. Eu tive muito apoio também. Assim, pessoas que me ajudaram bastante, que nem o Leandrinho Pinheiro, foi uma pessoa assim essencial para mim, que ele que me ajudou bastante, entendeu o porquê, a lei, aonde eu podia ir. O seu Roberto, eu tenho um carinho enorme por ele, uma pessoa maravilhosa. Ele me ajudou muito, muito, porque ele é advogado, ele ajudou muito. Então, assim, não foi a Bruna que fez o kit merenda, não foi a Bruna que começou. Eu só simplesmente, é o que eu brinco, eu sempre brincava, as mães são a razão e eu era a voz. Mas eu tenho a agradecer muitas pessoas que me ajudaram bastante. Perfeito. Tem que gostar de ler, hein? Tem que gostar de ler. Eu quase não gosto. Aí o Leia Mais aí, ó. Já estou puxando o Leia Mais. Tem que ler, tem que ler. É a coisa desafiadora lendo. Tanta criançada que agora a gente fala muito isso, né? De que, nossa, pandemia. Não... Mas tem que pôr a criançada meio que para ler, nem que ter texto pequenininho, nem que for... Tem que ler. Só tem que ler para poder falar bem, para poder entender o mundo aqui fora, para entender as suas próprias emoções. Então, essa culturalização da leitura também é importante nesses momentos assim, de pandemia. E uma coisa assim, que você falou agora há pouco também, Bruna, que é um grupo de mais de 70 pessoas. Isso eu vejo como assim, o lado menos ruim, né, da pandemia. As pessoas elas começaram a se falar e se ajudar mais os grupos. Deixou de ser tanto aquela coisa de piadinhas, tem lógico, as pessoas se ajudam mais. Eu visualizo mais pelos grupos, né, em que eu sou chamada, as pessoas estão se mobilizando mais para ajudar umas às outras. Então, acho que esse elo fraternal que a gente fez, a gente tem que aproveitar e ir embora, né? Principalmente a gente que gosta de estar de fora. Que já não gosta de falar. Né? Eu vou aproveitar essa conversa aí, a gente já está quase aí chegando no final, eu vou perguntar assim, já que a Sheila falou, e é uma pergunta que todo mundo se faz, vou perguntar para as duas. Vocês acham que a pandemia vai transformar as pessoas, o ser humano, num ser humano melhor? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem, gente que tem umas respostas mais radicais, então eu vou deixar. Sheila, você não quer responder, depois a Bruna responde. Vai, Sheila. Vai, Bruno. Eu acho que a tendência é o ser humano sempre melhorar, né? A gente é assim, eu sou meio positivista, né? Então eu ainda sou da psicologia positiva. O bem sempre vence o mal. Então vamos nessa linha. O que eu sinto é que não é que vai mudar o ser humano, mas eu acho que a gente começou a olhar um pouquinho diferente para as noções do outro, de verdade, assim. Até em termos de higiene, de você poder falar, lava uma mão aí. Antigamente era um pouco feio, você estava tomando conta das pessoas. Eu, às vezes, sofria por isso, sabe? Com a criançada no trabalho, tem que lavar a mão mais, tem que lavar a mão. Minha mãe não fala assim, tem que ficar lavando. Então, nessas coisas assim, a gente poder dar um palpite na vida do outro, sem ser tão invasiva, nessas questões, né? De higiene, de alimentação, de tem que fazer exercício. Então, isso eu acho que aumentou. Principalmente pessoas, por exemplo, que correm, aumentou muito o pessoal fazendo academia, fazendo vídeo, alongamento, meditação. Então, acho que é um espiral que começa a se formar, mas ainda é um pouquinho frágil, né? Como toda relação humana, né? O ser humano, ele esquece muito rápido também. Então, agora todo mundo... Eu tenho medo, assim, de quando isso tudo passar, né? Que ia aliviar bastante, que aí... Travou. Foi lá em bola. Isso aí foi. Então, assim, tem um pouquinho de receio do ser humano, mas estou aqui. Estou confiando na gente. E você, Bruna? Eu penso assim, eu tenho esperança de dias melhores, mas o ser humano é um ser meio egoísta, né? Então, assim, eu acho que o egoísmo melhorou. Porque antes a gente achava assim, só eu tenho problema, só eu tenho isso, só eu aquilo. E aí a gente começou a olhar com os outros olhos as outras pessoas e percebeu que às vezes o seu problema é tão mínimo perto de outra pessoa, que aí eu acho que a gente começou a abraçar melhor. Mas para o ser humano melhorar vai bastante coisinha ainda, porque a gente tem erros, defeitos, como qualquer um. Mas eu creio que, assim, eu tenho esperança também de pessoas melhores, né? Eu tenho para mim que isso aqui é tipo uma limpeza, né? Vamos ver quem aguenta fica, quem não aguenta vai.
Eu acho que a gente tem que começar a olhar mais pro lado. Eu era uma pessoa muito egoísta. Às vezes eu achava que era só eu, só eu, só eu. E esse kit da merenda veio mostrar para mim que não é só eu que tenho problema. Não é só eu que tenho problema financeiro, nada. Assim, muitas pessoas têm. Então, você acaba se solidarizando com o problema do outro. A gente acaba ouvindo. Muitas vezes eu brinquei uma vez que eu fazia até assistência social do meu grupo. Muitas vezes eu estava com tanto problema e eu escutava o problema da outra, eu tentava resolver. Então, eu acho que as pessoas estão melhorando gradualmente. Eu acho que uma hora a gente chega lá. Estamos dividindo. Eu quero só fazer uma observação assim, dessa conversa que a gente está tendo, né? E principalmente eu estar escutando a Sheila e a Bruna. Eu não sei, mas me parece assim que vocês assim, né, ainda não têm a noção de que vocês são vocês são líderes, né? Vocês são lideranças e cada uma na sua área de atuação são lideranças assim altamente positivas assim para melhorar a nossa sociedade aqui, vamos dizer a nossa comunidade aqui serrana, né? A gente está vivendo um período assim de bastante instabilidade política, social, né, no Brasil todo, né, e inclusive que isso é uma coisa que ajuda, de certa forma, até a fortalecer uma democracia, né? Agora, fortalece cada vez mais quando você tem essas pessoas como vocês, assim, que instintivamente, ou até movidas por uma necessidade, atuam como lideranças fortes, assim, cada uma em sua área, assim, né? Eu acho que isso é altamente positivo, assim, né? Porque a gente só vai crescer como sociedade se a gente tiver essas vozes, às vezes a Bruna reivindicando, a Bruna e o seu grupo pedindo, falar isso é direito, exercendo a cidadania, né? E a Sheila, né, com o seu trabalho, assim, não vamos dizer, não um trabalho assistencialista, até naquela conotação de que eu estou dando só, não é. É um trabalho de ajuda, né, a elevar a autoestima das pessoas, né, promovendo o bem-estar delas, né, lógico, né, provendo elas daquilo que elas necessitam. Então, eu só queria agradecer, assim, nossa, bater palma para vocês, porque esse trabalho que vocês fazem é muito legal. E eu espero que outras pessoas, né, sigam esse exemplo, né? Sigam esse exemplo, que isso que é importante para a cidade crescer, né, como um corpo social, assim, dinâmico, vivo, né? Eu acho muito importante, assim, isso daí. Eu sempre falo no grupo das mães da Salete V, eu sempre falo, direito é nosso, não há quem tire, a gente pode abdicar, mas tirar ninguém tira. Por isso que eu sempre falo para elas, às vezes minha mamãe, ai, Bruna, eu não consigo kit, liga na escola, faz assim, faz assado, vamos atrás, não deixa, porque eu acho que direito é nosso, ele tem que ser assistido. E assim, não tá lidando comigo, entende, Carlos, entende, Salete? Não é comigo, é com meus filhos. Então, aí já lembra aquele instinto de mãe, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que proteger. Então, a gente acabou lutando por esse lado, por ser as crianças. Porque o futuro nosso é as crianças. Então, a gente tem que ter uma alimentação básica e decente para uma criança. Uhum. E isso tudo vai envolvendo a alimentação, um detalhe do processo, vamos dizer assim, educacional, né? A criança bem alimentada, você sabe que ela vai ter mais um desempenho melhor na escola e tudo mais, né? Isso aí. Salete. A assistência social é muito bacana. Pode falar, Sheila, pode falar. Opa, travou de novo, não? Não, é só assim, literalmente ela é um pilar mesmo, né? Assim, ciência social. Travou. Travou. A conexão não está boa hoje. Então, é muito legal, muito apaixonante trabalhar no serviço social. Beleza. Salete, você tem mais alguma coisa para conversar com o pessoal? Depois da sua fala brilhante aí com relação a elas, que eu acho que é isso mesmo. Fala brilhante coisa nenhuma, pô. Pois é só aquilo que eu acho, só, né, que eu penso, nada demais. Não, mas é exatamente isso mesmo. Eu acho que elas fazem um trabalho fundamental aqui na sociedade negra. Eu acho que a gente, a cidade, embora seja pequena, a gente tem em uma cidade pequena todas as realidades que existem no país.
né? Claro. Né? A gente tem desde as pessoas que têm melhores condições de vida e até, né, as que tem essa desigualdade toda, que hoje até eu li uma coisa muito interessante e importante, que a própria vacinação, ela reflete a desigualdade no país, porque as pessoas negras e pobres, elas não conseguem atingir a idade de 80 anos para serem vacinadas. Então, você tem hoje as pessoas que estão sendo vacinadas, elas são as pessoas que conseguiram, por terem um poder aquisitivo melhor, chegar a idades mais velhas e estão sendo vacinadas, enquanto que a gente vai nas periferias, a idade das pessoas que estão morrendo é menor do que ela é em cima hoje. Então, nas periferias, tem pessoas com 50, 60 anos morrendo, enquanto que nas cidades, nas áreas mais nobres, as pessoas de 80, 70 já não estão mais mais protegidas, né? Estão mais protegidas. E eu acho que Serra Negra ela tem um pouco disso também, se a gente olhar. Claro, né? É um microcosmo do Brasil, né? Igualdade. E a gente tem que falar sobre isso, e eu acho que você e a Sheila, que acho que caiu agora, com o trabalho... Mas voltou, a Sheila voltou aqui. Voltou. Aí, a Sheila e você, né, Bruna, com o trabalho que vocês fazem, vocês ajudam a reduzir essas desigualdades. Né? Sem dúvida. De uma forma, né? E não é um trabalho só assistencialista, porque é um trabalho que melhora a qualidade de vida das pessoas. E importante também, eu acho que é outra coisa, assim, o brasileiro, em geral, né, ele tem, assim, a cabeça dele é sempre esperar que o poder público venha e resolva tudo, né? Ah, não, esse presidente, esse governador, esse prefeito, né? Tudo sabe? Essa é eu não sei, é uma coisa talvez meio comodista, cultural, enfim, mas a gente tem essa cabeça assim, né? Tem um buraco na rua lá, tá um ano lá, mas a prefeitura não vai, por que não tampa o buraco? Vai lá e tampa o buraco, pô, é tão ruim assim, vai lá e faz. E isso daí, o que vocês fazem, justamente se opõe a esse tipo de pensamento, porque vocês estão fazendo as coisas, né? Vocês estão fazendo, vocês não estão esperando, né, cair do céu ou falar, poxa vida, por que esse prefeito não faz aquilo? Por que o governador não faz aquilo? Esse vereador, para mim, não me ajuda em nada. Vocês estão fazendo as coisas, né? Eu acho que isso ajuda a desenvolver toda a sociedade, mudar a cabeça das pessoas, né? Porque você vê assim que nós, assim, eu digo assim, nós, cidadãos, podemos fazer muita coisa. Nós podemos fazer. Esse que é o nós que é o fazemos fato, tudo, né? na verdade. Eu já penso que nós fazemos tudo. Então, a gente faz, né? A gente faz. Basta querer, ter vontade, né? De agir, né? Não ficar esperando cair do céu, né? Essas coisas assim. Estão fazendo. É isso que eu acho importante, né? E é difícil também botar a cara a tapa para fazer. É crítica. Mas de certa forma, é reconfortante, porque você vê resultado, né? É legal quando você vê assim o resultado. Pô, eu fiz isso daí, sabe? Eu ajudei a fazer, né? É isso que é legal, né? A Salete mesmo já ouviu de mim 500 vezes falar: Salete, não aguento mais. Eu vou parar, eu não tô dando conta. E a Salete, não, Bruna, vai. Você vai conseguir. Então, tipo assim, o incentivo vir também de outras pessoas te ajudam muito, porque a Sheila pode dizer, porque a vontade de desistir às vezes é muito maior do que continuar. E outra coisa, assim, você veja do outro lado, por exemplo, do lado do executivo. Muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo. Sabe? Esse tipo de informação, às vezes, que nós estamos passando, vocês passaram para hoje, às vezes não chega ao prefeito, não chega à autoridade, né? É filtrada, sabe? Tem um monte de coisa que o cara chega e fala, pô, a realidade que ele vive talvez não seja essa, sabe? Não é essa realidade que as pessoas normais vivem, né? Então, isso é importante, você pedir, reivindicar, cobrar, falar, olha, a coisa tá feia, tá assim e tal, né? A Sheila fala assim, olha, tá aumentando o número de gente pedindo comida, pedindo coisa. Tudo são indicadores, né? Todos os indicadores juntos, eles conseguem fazer com que a gente consiga pensar em como modificar, né? Fazer uma estruturação de como fazer. E aí também quero agradecer vocês, né? Que na ponta estão aí, que acabam fazendo essa publicidade dos atos, que acabam que abrem esses olhos também sociais aí,
porque é difícil a gente sozinha também falar, e às vezes vocês têm assim, essa facilidade de comunicação. Então, parabéns para vocês também, que estão representando muito bem aqui na cidade. Esse é o nosso papel. Então, assim, o Mota acho que travou lá, eu vou encerrar com vocês. Então, assim, Sheila, você quer fazer alguma consideração final? Não sei. Não, só agradecer pelo espaço, agradecer pelo esse envolvimento da sociedade, de ideias também que vocês muitas vezes conseguem fazer com que a gente entenda, enxergue grupos que necessitam de ajuda e conseguem fazer esse link, fortalecer essa rede. Então, obrigada. Obrigada, Bruna, por fazer parte dessa rede linda aí. Adorei te conhecer, que eu não tinha te visto. Obrigada, a gente pode até bater um papo. E aí gostei também de saber que tem pessoas que se posicionam, que querem entender, que querem abrir os olhos, principalmente você, que é moça nova, com crianças novas ainda. Então, assim, que frutifique essa sementinha aí de vontade. Vamos fazer, vamos acontecer e vamos fortalecer. Obrigada. Obrigada a você. E você, Bruna? Você tem eu também só tenho verdade a agradecer, né, Salete, porque você está com a gente desde o início. Eu acho que muito da minha ajuda foi sua também, porque você mostrou muito bem o que a gente estava passando, o que a gente estava precisando. A gente precisa de todos os lados, né? E vocês, como jornalistas, ajudou muito a gente. Eu lembro que já faz quase um ano minha primeira live, como foi difícil a primeira, como eu estava muito complicada com a situação, tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Sheila, obrigado. Eu não te conhecia, eu conhecia só o seu Galina, sabia do trabalho dele, que ele basicamente é meu vizinho. Olá. Ele é o Carlos voltou. Ele é uma pessoa maravilhosa. Caiu a minha conexão aqui. Eu tô com um problema aqui em casa hoje, que toda aqui a vizinhança, a CPFL fez um trabalho hoje de manutenção, colocou um monte de poste, e fiquei o dia inteiro sem energia, só voltou às 6 da tarde. E a internet depois voltou um pouco instável, né? Eu pensei que ela já tivesse estabilizada, mas durante toda a nossa transmissão, ela ficou um pouco instável. E agora, acabou de cair aqui o Wi-Fi. Mas ela caiu. Aí, só agradecendo mesmo. Sheila, se você precisar de mim para qualquer coisa, a gente pode entrar em contato. A Salete fazer esse ganchinho aqui entre nós duas, porque é o que eu estiver disposta a ajudar, e eu puder ajudar, e estiver dentro do que eu posso, eu estou dentro também. Porque eu acho que a gente agora está no momento de se doar. A gente não tem que receber nada, só se doar. É isso aí, nós estamos em disposição também, gente. Muito obrigada para as pessoas que acompanharam a gente e que vão assistir depois também. Tá? Obrigada, viu? Obrigada. Boa noite. Tchau, Carlos, boa noite. Tchau. Acho que ele travou.